Boa noite. Deixa eu dar uma viradinha aqui. Vá, fique à vontade. Tudo bem? Tudo em paz, meu anjo querido. E você, como vai? Tudo direitinho, tudo direitinho. Vamos esperar aqui, né, o pessoal entrar para a gente começar a Tranquilamente. nossa conversa. Oi, Dani! Nossa conversa hoje já vamos falar sobre por que sofremos. Por que será? Eita, eita, Lelê! Por Qual a que será? necessidade de tanto sofrimento? Menina, e o negócio é tão bom que parece que a gente gosta. Pois é, Que a gente pois está é. sempre indo ao encontro do sofrimento, ao encontro da dor. Por que será tudo isso, né? Pois é. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o assunto, né? É, e esperar que depois disso a gente sofra menos. Essa é a esperança, não é? Pois é. É, Vamos dar mais esse- 3 minutinhos para ver se o povo entra mais. É que esse horário agora, geralmente o pessoal está trabalhando, né? Vai chegando do trabalho. É. E como começou esse corre-corre da vida, esse lado espiritual, o pessoal está deixando um pouquinho mais de lado também, porque agora a gente já está aí, né? Já estamos vivendo, ou querendo viver. Pois é, pois é. Oh, minha eterna líder, um cheiro para você, meu amor. Que saudade! Muito obrigada por sua presença. Hoje eu coloquei o celular mais perto de mim, né? Para ver alguma coisa que é escrita aí. A criatura precisando, eu e você, né? De óculos. É. Ó, entrou mais um. É, devagar, devagar, vão chegando. Aí, não vem mais gente. O negócio é ter paciência, né? E quando chegar a hora de encerrar, você, por favor, me finalize, viu? Finalizo sim. Pode interromper à vontade, porque o Insta é casa nossa. Tem um horário. Diga. Não, tem um horário específico, né, para o Instagram, diferente do YouTube. É, sim, sim. Eu vou começar a fazer. A gente vai. Eu não faço oração, eu leio um trechinho de um livro, né? Sim. E eu escolhi o Reformador, né? E na página 170, e ele comenta um pedacinho do Romanos 5:1, que é: tendo sido, pois, justificado pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Na conquista da fé. Louváveis todas as nossas considerações referentes à coragem da fé, que nos cabe cultivar à frente das lutas no mundo externo. Todavia, é forçoso examinemos a importância da fé viva, portas adentro do mundo de nós mesmos. Fé profunda e espontânea. Segurança íntima, tranquila, funcional. Alimentais-te e não te preocupas com as fases diversas do processo nutritivo. Dormes e entrega ao coração todo o trabalho de vigilância e sustento dos mais remotos distritos da vida orgânica. Falta-nos, porém, até agora, automatizar os recursos superiores da própria alma. Falta-nos reconhecer, mas reconhecer claramente que Deus está
em nós, conosco, junto de nós, ao redor de nós, e que por isso mesmo é imperioso de nossa parte aceitar as lições difíceis, mas sempre abençoadas do sofrimento, nas quais pouco e pouco obteremos a coragem suprema da fé invencível. Nesse sentido, jamais desinteressar-nos do aprendizado. Confiar em Deus nos dias de céu azul, mas igualmente confiar em sua divina providência nas horas de tempestade. Acolher a dor como sendo preparação da alegria. Atravessar a provação, interiorizando a experiência. Observar as leis da vida e acatá-las, compreendendo que dificuldade é instrução imprescindível e que o tempo de infortúnio não é senão a consequência dos nossos erros de pensamentos ou de ação, favorecendo-nos o reajuste. Tão somente assim, abraçando com paciência e proveito as lições menores da existência, transfigurando-as em luz para a vida prática, adquiriremos a fé vitoriosa que sabe esperar, agir, desculpar, amar e servir, segundo a misericórdia de Deus. E que, então, eu solicito a espiritualidade que nos dê luminosidade, que nos ilumine, né? Que traga para essa noite grandiosa vários ensinamentos, né? Que interceda através de você, com suas palavras bonitas e sinceras. Tá bom? Que assim seja. Fique à vontade. Amém. Que Deus nos auxilie, né? Que Jesus nos abençoe nessa conversa que nós teremos nesta noite tão boa, nesta festa do Evangelho. Porque eu sempre digo, quando nos reunimos para falar do Evangelho, é uma festa. É um momento bom, é um momento de luz, um momento onde nós vamos nos harmonizando e nos esforçando para aprendermos cada vez mais coisas novas que possam fazer a diferença na nossa existência, que possam modificar a nossa forma de proceder. E hoje nós estamos assim com um tema interessantíssimo. E o que é, assim, até engraçado, né? Porque eu estou com duas palestras com o mesmo tema. Porque estou aqui hoje falando sobre por que sofremos e a comunidade Nova Era nos convidou para que sábado nós façamos o mesmo tema. O que significa dizer que nós estamos precisando ajustar o nosso passo para entendermos a nossa vida e diminuir essa gama de sofrimento. Porque é uma pergunta constante no ser humano. Por que eu? Por que comigo? Porque sofro. Ouvi hoje de alguém a seguinte frase: olha, eu estou um pouco assim, meio chateado, porque parece que Deus saiu para tomar um cafezinho e esqueceu de mim. E eu achei interessante, né? A colocação. Porque às vezes nós achamos que Deus saiu para tomar esse cafezinho e esqueceu de nós. E achamos que o nosso problema ele é o maior do mundo e que a nossa dor nunca vai ter um fim. E aí vem a pergunta: por que sofro? A mesma pergunta que a sogra de Simão fez para Jesus, né? O porquê da dor? Por que nós precisamos passar por tantas coisas? E ao longo da nossa caminhada, nós nunca tivemos assim explicações tão claras, precisas, mas veio Jesus com as suas lições imorredoras, nos libertando, clareando, iluminando e preparando o nosso espírito para que nós tivéssemos a condição de olhar de frente para as nossas questões. Por isso que Jesus, quando veio, ele fez uma introdução do que era a realidade da vida. E depois disse: eis que vou enviar-vos um Consolador prometido. E aí vem a doutrina espírita que fala de forma clara conosco. Já não diz para nós que as nossas dores são mistérios de Deus. Já não diz que as nossas dores é porque Deus quer que assim seja. Já não diz que é isso mesmo, né? Fazer o quê?
é a vontade de Deus, então eu tenho que me submeter. A doutrina vem conversar conosco de uma maneira assim tão clara, que é um etalelê, porque sacode-nos por dentro, mexe com as nossas estruturas e diz: olha, a realidade é esta aqui, e você precisa tomar as rédeas de sua vida, você precisa encarar de frente a sua realidade e, depois dessas verdades apresentadas para você, você escolhe o caminho que quer seguir. Então é isso que a doutrina vem fazer conosco. E traduzir de uma forma assim bem clara, bem precisa, os ensinamentos do Cristo. E nessa hora, se nós tivermos de fato boa vontade, tivermos responsabilidade conosco, nós passaremos a analisar melhor os ensinamentos e, com certeza, vamos operar algumas mudanças no nosso comportamento, no nosso jeito de ser, e vamos observar que a leitura preparatória feita pela nossa querida já foi o quê? Assim, uma introdução do assunto, porque quando ele chega no finzinho, ele fala da questão da nossa dor com relação ao nosso comportamento, aos nossos pensamentos, né? Palavras e atos. E aí vem o Evangelho lá naquele capítulo maravilhoso, que é o capítulo 5, que é um dos maiores capítulos do Evangelho, que fala de bem-aventurados os aflitos. Mas quando ele diz bem-aventurados os aflitos, ele não diz que nós nos joguemos nas aflições para sermos bem-sucedidos, para que sejamos amparados. Ele não diz que nós nos acomodemos na dor para sermos bem-aventurados, mas que bem-aventurados são aqueles que sabem entender a sua dor, trabalhar para superá-la e aprender com elas. Eita, Lelê! Aí está feita a maravilha, a riqueza da existência. Quando nós nos predispusemos, né, assim, ou melhor, nos predispomos a nos colocar diante da vida como aprendizes, e aqueles aprendizes que têm uma vontade de passar de ano, que desenvolvem uma garra e diz: eu posso, eu vou aprender essa lição e, com certeza, eu não vou ser um aluno repetente. E eu acho que está faltando muito isso em nós diante da vida. Então vem este capítulo e diz: olha, tem um porquê do sofrimento. Na doutrina espírita, aprendemos que existem outras vidas, que essa não é que esse não é o nosso primeiro passeio na Terra, que nós já estivemos aqui outras vezes. E aí vem as causas anteriores das nossas aflições. E essas causas anteriores das nossas aflições é justamente para que a gente observe e mude o presente. Por quê? Nas causas anteriores estão aqueles sofrimentos, aquelas dores, que, por inconsequência, nós causamos um dia na longa caminhada das nossas existências. Então, hoje aqui, nós sofremos as sanções dessa lei. É aquela coisa que as pessoas dizem hoje, diante de determinados acontecimentos. Ah, mas se a lei dos homens não punir, existe a lei de Deus. Só que a lei de Deus, ela não pune da forma que nós imaginamos. A lei de Deus, ela nos deixa entregue ao livre-arbítrio, tem essa lei de causa e efeito que ela age sobre nós, mas ela age sobre nós dizendo também: aprenda, mude, se transforme. Por isso que Jesus, quando auxiliava, ele dizia: vá e não peques mais. Eita, Lelê! Para que não te aconteça algo pior. Porque quando a gente não aprende, a gente sofre. É aquela musiquinha que eu sempre canto, né? Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. E como padece? Então nós reencarnamos e aqui, como minha mãezinha dizia, vamos levando a nossa sacola e quem leva a sacola é que sabe o que tem dentro. E assim nós vamos, às vezes, caminhando na existência, abraçados a determinadas dores das quais nós não conseguimos nos livrar. São aquelas situações que nos envolvem e que diz: olha, você não tem como sair disso aqui. Você vai ter que aprender com a sua fé, com a sua coragem, com a sua resignação,
com a sua aceitação, você vai ter que aprender a lidar com isso. Quando você aprender a lidar, você se liberta. Então, são as amarras que vêm e que nós sofremos porque causamos danos lá atrás. Fomos irresponsáveis, vaidosos, orgulhosos. Nos achamos, na verdade. E não acreditamos na justiça divina. E hoje, nós estamos aqui, muitas vezes, ao invés de nos prepararmos para fazermos um resgate beleza, nós vamos nos revoltando. Nós vamos nos lamentando, nós vamos nos queixando, nós vamos reclamando da bondade divina, mas não paramos em nenhum momento para ver que, se comigo é assim, com o outro é diferente, alguma coisa existe aí. Por que eu tenho esse tipo de sofrimento e fulano tem um tipo maior? Por que outros têm sofrimentos que parecem leves? São apenas uma carícia do vento em determinadas existências? Tudo isso é para despertar o nosso raciocínio dentro das causas anteriores e desenvolvermos ali o aprendizado, e nesse aprendizado nós nos melhorarmos. Porque a dor vai apertando justamente naquilo em que nós precisamos voltar o olhar. Por isso que eu sempre digo, como falei para este amigo que disse que Deus saiu para tomar um cafezinho e esqueceu dele. Ele disse, olha, quando a dor ela chega, ou quando você já se entende por gente nessa vida, ao lado de determinadas problemáticas existenciais, Deus está querendo lhe dizer alguma coisa. Então, ao invés de reclamar, pense, converse com Deus. Deus, o que é que você está querendo me dizer que eu ainda não ouvi? O que é que você está querendo me mostrar que eu ainda não vi? É dessa maneira, porque quando agimos assim, nós paramos para observar os nossos feitos. Aí nós vamos puxar para as causas atuais das nossas aflições. Olha que nós estamos vindo lá das causas anteriores, daqueles problemas que nós estamos arrastando para transformá-lo. Porque reencarnação não é punição. Tá lindo aí esse gatinho aí atrás fazendo parte deste processo, coisa mais linda. É, a vida, que coisa mais linda. Amo. E nós Doida. viemos, Eu tava aqui, cadê o outro? deixa eles aparecerem, são os amores. Né? E a gente fica ali preso, exatamente. Quando a gente passa por uma situação difícil de dor, a gente fica ali preso, querendo que Deus nos justifique por que eu estou passando por aquilo. Por que eu tenho que sofrer tudo aquilo? Por que eu tenho que passar? Por quê? Por quê? E fica naquela remoendo aquele. E a gente tem que começar a aprender, né, que não é por quê, é para quê. Né? Para que eu preciso, para aprender alguma coisa, para evoluir, para você partir para algum lugar, né? E como você falou uma certa hora, a gente fica nesse sofrimento achando que a vida, essa vida é única, né? Isso, Não, não exatamente. é. A gente só vem aqui, volta, vem aqui, volta, vem aqui, volta. Então, um momento a gente vai ter que resolver essa situação que está nos causando algum tipo Isso. de dor. Não, e o que é mais interessante, você falou assim, não é porque é para quê, mas eu sempre digo, para chegar no para quê, eu tenho que entender por quê. Porque quando eu entendo por quê, eu sei para quê. Mas enquanto eu me nego a entender por quê, quando me apresentarem o para quê, eu não vou aceitar. Porque eu ainda não consegui me enxergar, eu ainda não consegui me ver como sou. É como aquela liçãozinha, e aí a gente chega nas causas atuais das aflições, porque tem muitos sofrimentos que nós estamos perguntando por quê, porque não queremos encarar que somos os agentes primeiros desta dor. Ninguém traz o sofrimento para a nossa dor, para a nossa vida. Nós temos que abrir um espaço para que esse alguém, né, ele tenha essa condição de nos fazer sofrer.
Porque diz assim que o problema ele existe, agora o sofrimento ele é opcional e depende muito da nossa forma de encarar a situação que a vida nos traz. E nós estamos precisando nos fortalecer nesse sentido, de nos prepararmos para o enfrentamento da vida, para que a gente não sucumba. E a gente tenha sempre essa condição, né? De estar acompanhado da musiquinha. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Porque quando a gente entende que aqui é aprendizado e que existem outras vidas, nós vamos fazer o processo de adaptação. Não vamos, claro, ser um tapete de dor e sofrimento. Mas nós vamos, muitas vezes, criando problemas desnecessários. Nós vamos aumentando o nosso sofrimento através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos indevidos. Olha aí, agora mesmo, diante de tudo isso que nós vivemos com a pandemia, foi uma grande lição? Foi um sofrimento universal? Ah, muita gente perguntou por quê, por quê, por quê. E depois desse porquê todo, que a humanidade achava que vamos sair diferentes. Mas vai ser a transformação. Vamos sair melhores. Vamos sair mais humanizados. Vamos isso, vamos aquilo. Esse processo é individual. Cada criatura dentro deste acontecimento pegou a parte que melhor lhe cabia nesse latifúndio. Mas a olhos vistos, houve uma mudança? Não. Nós entendemos a dor que veio para educar? Não. E olha que essa dor veio, não foi Deus que mandou, como muita gente disse. Veio porque tinha que ser, porque Deus mandou. Deus não mandou, não. Eita, lelê, que Deus não nos quer sofrendo. Nós entramos num processo de lei de atração. Nós buscamos isso para a nossa existência. Nós atraímos com o nosso comportamento. E Deus apenas permitiu para nós aprendermos com a lição. É como a criança, né? A criança vai lá, a gente diz, olha, não põe a mão no fogo que isso aí vai queimar. Isso dói. Mas a criança vai lá, dá um jeitinho, bota a mão no fogo e depois, ai, ai, ai. Então os pais vêm, põem o medicamento, mas não pode impedir que a criança sinta a dor da queimadura. Até sarar, aquilo vai doer. A mesma coisa somos nós. Nós buscamos tudo isso. Mas nesta busca onde Deus trouxe o alívio, mas não impediu que nós sentíssemos a dor dos acontecimentos, houve mudanças visíveis? Não. Nós observamos que o homem... Porque tem isso, né? Nós temos o sofrimento para o aprendizado, mas muitas vezes nós não aprendemos com ele. É o que você acabou de dizer. Às vezes nós empurramos para outra existência. Só que esse empurrar para outra existência, você pode fazer? Pode. Mas as possibilidades que foi te ofertada nessa, amanhã, podem ser mais complicadas. Por quê? Porque não aproveitamos hoje as facilidades. Então, diante do que nós vivenciamos, de um desencarne que veio ceifando vidas, mas estava todo mundo que foi, estava programado, né? Que às vezes nós inventamos, nós criamos situações. Nós não colocamos uma vírgula para separar os acontecimentos e é preciso. Poderia ter pessoas que estavam dentro daquele bloco, sim, mas houveram outras que se atiraram à dor sem necessidade, sim. Houve muita gente que voltou antes da hora para o plano espiritual, sim. E há aqueles que conseguiram ganhar um bônus e permanecer também, porque é individual. Mas nós vemos nessa caminhada toda que o sofrimento ainda persiste justamente por conta do nosso orgulho, da nossa vaidade e egoísmo. É por isso que nós sofremos. Nós vemos aí, diante de uma dor tão grande que se alastrou no mundo, quando a coisa amenizou, alguém se levanta e promove uma guerra. E aí a gente diz, não, mas aquele povo tinha que passar, porque, meu Deus, eita lelê, que muitos de nós espíritas queremos justificar muitas vezes os erros jogando dentro da lei de causa e efeito. E a gente precisa aprender uma coisa, que nenhum ser humano reencarna para fazer justiça de Deus. Nenhum ser humano reencarna
para levar dor e sofrimento ao seu irmão. Porque se assim fosse, Deus não seria Deus. E o próprio Pentateuco diz que quando a lei ela precisa se fazer valer, está aí a própria natureza, os acontecimentos naturais, que às vezes alagam, né? Vem a chuva forte, vem o vendaval, não precisa da mão do homem para punir. E mesmo assim, quando vem esse vendaval, essas intempéries, esses cataclismas, o que é que o Livro dos Espíritos diz? Que é preciso investigar, porque muitas vezes não é a natureza se manifestando de maneira natural, não. Muitas vezes é a irresponsabilidade do homem que faz com que seus irmãos sofram quando não saneiam o ambiente, quando não trabalham para dar melhor condições de vida àquelas pessoas às quais ele tomou responsabilidade. Então, nós vamos vendo que estar na Terra é um processo de cuidado, de zelo, de transformação e de aprendizado. E de alargar também o nosso conhecimento para nós não ficarmos o tempo todo com aquela ideia fechada e quadrada, sendo até muitas vezes injustos. Então, nós vemos o homem aí promovendo uma guerra. Nós vemos outros tantos fechando os olhos para se locupletar, como se a pandemia já tivesse sido extinta. Nós vemos uma outra doença se levantando aí, como é o caso da varíola, e vão abafando as informações, mas, ainda que abafassem as informações, as coisas chegam aos ouvidos nossos. E como está o nosso discernimento diante dos acontecimentos da vida? Quantos de nós estamos indo em busca do sofrimento porque dizemos, não, mas nós vamos conviver mesmo com esse vírus e a gente já está vacinado, se a gente pegar, não vai morrer. Pronto, então vamos curtir, vamos dançar, vamos reunir, vamos fazer, né? Vamos lotar as salas, vamos fazer o que a gente quiser, porque agora já está tudo bem. Aí vem a nossa displicência com a ciência. E a doutrina espírita diz o quê? Que é ciência e religião, e a filosofia, e que o espiritismo deve andar para e passo com a ciência. E a ciência nos diz o quê? Que as sequelas da doença são perigosas. Mas quem é que está prestando atenção a isso? Que mesmo pegando e não morrendo, vai ter sequelas sérias no futuro. Estamos acreditando nisso? Não, porque a gente quer viver a vida. Né? Nós queremos dar vazão ao nosso ego, nós queremos fazer e acontecer e queremos dominar, mas não ser dominado. Ou seja, a palavra nem é essa, porque eu costumo dizer que nós temos assim dois grandes problemas, que é obediência e disciplina. Nós, encarnados, não conseguimos ser disciplinados e obedientes. E por conta disso, o nosso sofrimento, ele bate à porta de maneira grandiosa. E hoje poderíamos até dizer que os sofrimentos de vidas passadas estão menores. Nós estamos aqui hoje na Terra criando sofrimentos, porque não estamos tendo cuidado com a palavra. Dentro dessa liberdade que aí está, nós vamos falando o que queremos e achamos que devemos. Vamos perdendo respeito uns pelos outros. É daquela coisa que dizia, não tem os cabelos brancos, vamos respeitar. Hoje não existe mais isso. E nós vamos vivendo como se nós fôssemos os senhores de tudo. Diante do outro, fica tão longe o me desculpe, o me perdoe. Fica tão difícil perdoar. E o que é mais lamentável é que todos nós, religiosos, também estamos buscando sofrimento. Embora indagássemos por que sofremos, mas não queremos admitir que é o nosso orgulho, que é o nosso ego inflado, que é o nosso egoísmo, aonde nós queremos primeiro preservar os nossos, sem olhar para os lados. Nós vamos dando tanta desatenção aos problemas da sociedade, que esses problemas acabam invadindo a nossa vida, acabam adentrando os nossos lares no retrato da violência, porque nós esquecemos que para viver em harmonia é preciso
respeito. É preciso que nós nos preocupemos com o outro. Aquela velha lição do Cristo, que a gente não leva muito em conta e que ele veio nos ensinar o caminho do não sofrimento. Quando ele diz, olha, faça a teu semelhante, o que você gostaria que lhe fosse feito? É a balança e a medida. Mas o meu egoísmo diz que eu tenho que ter o que você tem, que eu tenho que me assenhorear do que é seu, que eu tenho que invejar. E aí nós vamos esquecendo aqueles mandamentos sábios que Jesus resumiu para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E o que é que nós estamos vendo hoje no mundo? Os desentendimentos, as dores exacerbadas, a fome batendo a porta das pessoas de maneira dolorosa. E muitas vezes nós, que também temos o nosso cadinho de dor, que às vezes não é a fome, às vezes não sofreu o processo de violência, mas muitas vezes nós vamos dizendo, eu não quero muito saber dessas coisas que acontecem no mundo. É tanta coisa acontecendo que eu preciso manter o meu equilíbrio. Não quero ouvir notícias ruins. Eu quero ficar aqui no meu A1, ouvindo minhas músicas suaves, porque ouvir coisas do mundo me desequilibra. Eita lelê! Que os espíritos que nos socorrem são espíritos evoluídos, que trabalham em equipe para socorrer na dor. E eles têm o momento deles de reposição da energia, como nós também precisamos ter, através da meditação, através da música suave, mas fazer disso uma mania para não ver a dor do outro, para não ver a fome que bate à porta, para não ver a condição em que se vive na Terra. E depois nós vamos nos reunir para orar a Deus, e aí vamos falar dos sonhos que a doutrina espírita nos oferece, ou que qualquer outra religião oferece, enquanto que religiosos. Como nós haveremos de diminuir a nossa dor se não entendemos a dor do outro? E quando não entendemos a dor do outro, automaticamente a nossa dor aumenta. Porque a espiritualidade já diz que não haverá ninguém feliz enquanto uma lágrima escorrer no mundo. E aí nós perguntamos o que é que nós estamos fazendo para diminuir o nosso sofrimento. Embora queiramos saber por que sofremos. Pronto, descobrimos. Orgulho, vaidade e egoísmo. Vamos fazer o que agora? Né? O que é que nós vamos fazer agora? O que é que a partir de amanhã nós vamos fazer por nós mesmos, sabendo que nós temos o orgulho, o egoísmo e a vaidade como chagas. A caminhada para a evolução é individual. Eu costumo dizer, né, que quem sabe faz a hora, como a musiquinha, não espera acontecer. Mas muitas vezes nós ficamos esperando que o outro faça para que nós também possamos fazer. E assim nós vamos como que agarrados um ao outro, aos outros, puxando para a dor, para a lamentação, para as queixas. E nós estamos hoje vivendo um mundo de lamúrias. As pessoas estão nervosas, as pessoas estão estressadas, as pessoas estão violentas, as pessoas estão. Por quê? Será que não é hora de acalmar? O momento em que nós ficamos em casa, que muitos diziam, é um momento de aproveitamento, é um proveito de... Aí começaram a dizer, não, mas as crianças têm que voltar logo para a escola, porque as crianças estão ficando em desequilíbrio, os pais não estão suportando. Aí as crianças voltaram para a escola, os jovens voltaram. Quantas notícias nós tivemos de crise de ansiedade? De jovens em desequilíbrio, em sofrimento. E por que isso? Era porque não estavam na escola? Ou porque a base, a célula-mãe, a família não está conseguindo resolver as suas questões neste mar de dor e sofrimento? E repercute aonde? Repercute no jovem, repercute nas crianças. Porque quando nós não sabemos administrar as nossas dores, quando nós deixamos nos elevar muito nesse egoísmo, nessa vaidade, porque nem sempre o egoísmo é eu não te dou, e nem sempre a vaidade é luxo. É preciso que nós entendamos bem. Às vezes isso se mostra de maneiras diferentes, sutis. E aí nós vemos esse desequilíbrio.
Então, esse entender o sofrimento, primeiro tem que chegar no lar, para entender por que meu filho é problema, por que a minha mãe me consome, por que o meu pai é assim. Então, a doutrina espírita, ela vem para aclarar, mas quantas conversas nós temos nesse sentido com a família? E quantos pais, quantas famílias querem, de fato, parar para entender o seu convívio? Não. É melhor que eu vá, que o centro abra logo, porque aí eu vou para as doutrinárias, eu vou tomar passe, e lá eu esqueço e deixo minha família lá. E vou me entregar aos trabalhos da casa, porque eu só volto para casa na hora de dormir, porque vou trabalhar, do trabalho vou para o centro, do centro, quando eu chegar em casa, dou meia dúzia de gritos, digo que já não aguento, não consigo ser o espírita que deveria, e vou me queixar de Deus, porque a minha reencarnação é uma prova. Porque esses espíritos que foram colocados no meu caminho, etalelê. E nós vamos assim, passando, querendo entender o sofrimento, quando o sofrimento, na verdade, depende do nosso despertar, da nossa aceitação das coisas. Porque não queremos aceitar de forma alguma que somos seres defeituosos. Ah, defeituoso é meu vizinho. Defeituoso é meu marido, mas eu, petalelê, que defeito tenho nada. Então nós vamos assim, nos engrandecendo, nos envaidecendo, nos vestindo de ouro e prata, para não ver aquilo que nós somos. E aí a dor vai batendo na porta, porque é ela que é professora, é ela que é mestra, então a gente vai se escondendo, mas uma hora a gente tem que se enxergar. É aquela lição que está lá no Jesus no Lar, daquele homem que se queixava. Ele estava numa caverna e ele se queixava do ar fétido naquela caverna, que tudo ali incomodava, tudo ali fazia mal para ele. E Deus mandou a esperança. A esperança veio, consolou, conformou aquele homem, mas depois ele voltou a se lamuriar novamente. E aí Deus mandou a fé. Ele aí passou a crer, se renovou, mas daqui a pouco voltou a se lamuriar. E lá, uma hora, Deus mandou a visita da verdade. Quando a visita da verdade chegou, iluminou o ambiente onde ele vivia. E aí, então, ele percebeu que tudo aquilo que ele reclamava que estava fora, na verdade, estava nele. O corpo dele era chagado. O odor que ele sentia era do seu próprio corpo. Então, o ar irrespirável era ele quem produzia. E quando a verdade o iluminou, ele fugiu para uma caverna mais escura, aonde pudesse ocultar sua dor. E assim somos nós, que não vemos que às vezes o nosso sofrimento existe e nós sofremos porque nós exalamos esta dor, proferimos esta dor através dos nossos pensamentos, palavras e atos. E quando a visita da verdade às vezes nos sacode, chega rapidamente na nossa consciência, nós buscamos nos esconder. E vamos nos escondendo nesse processo de fuga. Vamos buscando coisas que ocupem muito a nossa vida, que ocupem muito o nosso viver, para que nós não tenhamos que fazer a reflexão dos nossos atos. Por isso veio Jesus, pedindo que a gente parasse o passo apressado, que a gente diminuísse um pouco esse jeito de ser, para ouvir as bem-aventuranças, para entendermos que o sofrimento acaba quando nós aprendemos a perdoar, quando nós aprendemos a amar, quando nós aprendemos a aplicar a justiça dentro da sua maneira correta, quando nós desenvolvemos o sentimento de caridade pelos nossos irmãos, que não é só a caridade de dar o pão, de dar a roupa, mas a caridade de compreender a luta do outro, de compreender a vida, de tornar a nossa vida útil, de ser bem-aventurados nas nossas aflições, compreendendo e trabalhando para diminuir, porque o próprio Evangelho diz que é lícito a gente ter um espinho e tentar retirá-lo. Então é lícito que nós lutemos para diminuir as nossas dores e sofrimentos, mas é preciso também que nós tenhamos os pés no chão. Nunca, em tempo algum, nós tivemos tantos psicoterapeutas no mundo. Nunca as pessoas precisaram tanto de um divã. E por mais que elas falem,
elas não conseguem se reerguer. E levam semanas, meses, anos fazendo terapia. E por que que não consegue sair do casulo e dar um voo lindo, como fazem as borboletas, depois de se arrastarem, depois de passarem por um momento de enclausuramento? Porque, no meio de tudo isso que nós falamos, que alguém nos ouve, que alguém nos direciona, a gente melhora e depois volta para o mesmo ponto, porque está faltando fazer justamente o que a borboleta faz. Esse tempo de maturação, esse tempo de pensar consigo, de ouvir-se, esse tempo de sentir-se, perceber os seus próprios defeitos e desenvolver a luta para se transformar. Ah, alguém diz que mudar, se transformar dói. Dói porque é preciso deixar aquilo que era para trás. Por isso que Paulo fala que é preciso despir o homem velho e vestir o homem novo. E nós vamos achando que é só ter uma religião diferente, que é abraçar o Cristo, que é ser salvo. Não. Despir o homem velho, vencer a si mesmo, sair, né, dessa luta mais forte, combater o bom combate dentro de si mesmo, para que possa ter o quê? Autonomia sobre a própria vida, para que tenha firmeza naquilo que quer ser e não ser uma massa de manobra diante aí do jogo da humanidade, diante, sendo uma massa de manobra, muitas vezes, nas mãos de alguém mais inteligente, seja quem for, seja o dirigente de uma nação, seja o dirigente de uma casa espírita, seja dentro do próprio lar. Muitas vezes existem pessoas que nos manipulam e provocam sofrimento. E nos manipulam por quê? Porque nós ainda não nos descobrimos, porque nós queremos que venha uma mágica lá de fora para acabar com a nossa dor, com o nosso sofrimento, que exista uma varinha de condão, um pó de pirlim-pim-pim, que chegue até nós e diga, acabou, passou, você agora é perfeito. E isso não vai acontecer nunca. É preciso que a gente se assuma, que nós nos vejamos como somos, como bem diz Joana, é preciso implodir o edifício de erros para recomeçar uma vida nova. Isso é difícil? Não, não é difícil. Mas nós colocamos na nossa cabeça que é difícil, porque nós viemos caminhando vida após vida, como se um chip fosse implantado em nós e nós tivéssemos que obedecer um caminho que é apontado para nós e nós não conseguimos nos desvencilharmos disso. É como as coisas aqui na Terra, né? Ah, se você chegou no mês de junho, você tem que comemorar São João. Se você não comemorar, eita lelê, você não é humano. Se você não comemorar, você não é normal. Ah, chegou Carnaval, você tem que ir para o Carnaval. Ah, chegou Natal, você tem que fazer todos os ritos. Se alguma coisa acontecer e não tiver, meu Deus, como nós vimos aí. Ah, não vai ter Carnaval, não vai ter São João, o Natal vai ser diferente. Ah, não vai ter Dia das Mães, não vai poder ter Dia dos Pais. Nós estamos com esse chip tão implantado que nós vimos quanta dor e sofrimento foi provocado. Porque houveram aqueles que dizem, não, é Dia das Mães, eu tenho que estar lá. E foi, e viu, e a mãe morreu. Porque infectou. E quantas outras coisas nós fizemos dentro dessa teimosia de estarmos com esse chip implantado. Um chip tão bem implantado que desafia a nossa própria segurança. E a insegurança, digamos, de encarnados. Porque nós precisamos do corpo para evoluir. Vamos ter outras existências? Vamos, mas igual a essa, não. Então, nós estamos precisando realmente sair dessa condição, fazermos um upgrade na nossa máquina, mudarmos essa forma de ser, de agir, porque viver como teleguiados não vai funcionar para nos dar paz quando nós sairmos deste plano. Nós podemos sair deste plano e continuarmos ainda aqui, sair fisicamente, mas espiritualmente continuarmos aqui. Podemos sair deste plano e continuar com as mesmas manias, os mesmos hábitos, e ainda querendo saber por que estamos sofrendo. Independente da religião que nós abraçamos. Então é preciso que nós aproveitemos o tempo para a renovação do ser. A doutrina espírita é isso. A doutrina espírita, ela não faz uma mágica dentro de nós, unicamente porque nós estamos toda semana entre quatro paredes fazendo a mesma coisa. Porque isso é hábito.
É como um Pai Nosso. Vai lá, Pai Nosso que está no céu, pá. Eta lelê. Sentiu o que da letra? Sentiu o que da mensagem? Nada. E às vezes nós estamos assim, fazendo as coisas automaticamente. Ah, eu tenho que voltar, eu tenho que ir para o centro, eu tenho que fazer palestra, eu tenho que ir para a doutrinária, eu tenho que ir para a desobsessão, eu tenho que ir para a mediúnica, eu tenho... Sim, mas você fez isso sua vida inteira. E no que você mudou internamente? Porque você pode ter ajudado muita gente no trabalho social. Você pode ter dado passe a muita gente. Você pode ter sido um instrumento por onde os espíritos necessitados passaram e receberam o seu fluido animal. Você pode ter sido um palestrante exímio. Ter uma palestra de cátedra de envolver e ganhar seguidores. Mas o importante, no meio de tudo isso, é o que você fez por você. Aonde você cresceu. Aonde você mudou. Aonde você se tornou uma pessoa mais maleável. Uma pessoa melhor. Um colaborador do mundo internamente. Porque imagem nós podemos vender. Mas aonde nós conseguimos mudar o caráter para ser, de fato, aquele que compreende a sua dor e que sabe, olha, se eu estou passando aqui, é porque alguma coisa há, então eu vou me fortalecer. Eu não vou me desesperar, eu não vou gritar, eu vou chamar por Deus, eu vou pedir fé, coragem, vou pedir paciência para atravessar o meu pedacinho aqui. E vou aprender, porque se eu errei aqui, com o que eu disse a fulano, e hoje eu estou sofrendo a falta de determinada coisa, então quem promoveu a dor fui eu. Então eu tenho que aprender para não mais usar meu verbo de forma cortante, não mais ofender, ferir. Tenho que aprender a pensar para que o meu pensamento, sendo energia que voa, não vá ao encontro de alguém e prejudique. Que eu busque aquilo que é correto, mesmo dentro da minha imperfeição, mas que eu me esforce para fazer o melhor, segundo aquilo que aprendo, para não ser um falso cristão andando por aí, lembrando as palavras de Jesus, esse povo me honra com os lábios, mas não me tem no coração. E quando nós não temos o Cristo no coração, de quem é o prejuízo? Quem é que vai sofrer? Somos nós. Então, para mudar o que está aí, para transformar o que está aí, cada um de nós precisa abraçar a responsabilidade consigo. Consigo. Enquanto espírita, o que faço da minha vida? Quais as escolhas que eu faço? O que eu estou abraçando? O que eu induzo os meus irmãos a pensarem, a fazerem? Leva à paz ou leva à violência? Eu uno as pessoas ou eu separo? O que eu estou fazendo, como espírita que sou, com a responsabilidade de quem estudou e leu o Pentateuco, de quem ouviu falar de Allan Kardec, que é o bom senso encarnado, de quem tem a oportunidade de ter nas mãos o Evangelho do Cristo tão transformado e explicado de uma maneira tão clara que faz com que nós compreendamos a vida. Por isso que as pessoas dizem, ser espírita é ser um milionário da felicidade. Mas será que nós estamos entendendo isso mesmo? Nós estamos aí nos jogando no mundo, fazendo tantas coisas indevidas, aumentando o nosso sofrimento, muitas vezes dando exemplos negativos para outras pessoas, dando trabalho para outros espíritas que têm que dizer, olha, fulano, não sai do espiritismo, não. Porque pessoas são falíveis. Você tem que permanecer no espiritismo, porque o espiritismo lhe dá lições de vida. E a doutrina em si, ela é perfeita. Se o homem erra, não se desencante com o homem, mas não se desencante com a doutrina. Então, é o que nós espíritas, muitos de nós estamos fazendo aí, desencantando pessoas, e as pessoas tomam a doutrina, às vezes, por estas pessoas. Por isso que tem aquele ditado que diz, cuidado com a sua vida, porque ela pode ser o único evangelho que alguém leia. Então, é muita responsabilidade. E aí as coisas começam a acontecer, e depois nós ficamos, mas por que eu estou sofrendo? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou sofrendo? Então, nós precisamos entender que todos os nossos sofrimentos têm uma razão de ser. Está lá no Evangelho, a justiça das aflições. Deus é bom, Deus é Pai. E já se diz, bendita seja a dor,
porque a dor é bênção que meu Pai envia a seus eleitos. E quando ele diz isso, não é que você aceite e dobre os braços e fique ali naquele mar de sofrimento, não. Trabalhe, aprenda para sair da dor, ganhe fé, ganhe conhecimento, ganhe aprendizado, passe a viver, a exemplificar o Evangelho dentro da sua lei de amor, de justiça e de caridade. Estude, aprenda a raciocinar, aprenda a separar o joio do trigo, liberte-se das amarras, quebre esse chip para que ele não funcione, porque cada um de nós é um universo e precisamos aprender a pensar. Por isso que Pestalozzi ensinou Kardec a pensar, e por isso Allan Kardec veio trabalhar conosco também, estimulando o nosso raciocínio. E o próprio Cristo foi o primeiro a vir fazendo isso, deixando para nós as parábolas, as lições de vida, para que nós aprendêssemos a usar o nosso raciocínio, para termos liberdade de fazermos as coisas de maneira equilibrada, e depois, quando nós fugíssemos da lição, nós não disséssemos, não, eu fiz errado porque fulano fez e eu fui atrás. Não. É liberdade de consciência para fazermos aquilo que deve ser feito. E se trilharmos pelo caminho, eu sempre digo, a doutrina espírita, ela traz tudo de uma maneira tão plena para nós, que se nós pararmos o passo para estudarmos, trazermos as lições primeiro para dentro de nós e dizer de que forma eu vou aplicar na minha vida, com certeza nós vamos diminuir os nossos ais e vamos também deixar de ganhar outros problemas para encarnações futuras e vamos conseguir equilibrar o nosso presente, sendo útil à espiritualidade como boas pontes do bem e sendo útil também aos nossos irmãos encarnados. Vá me dizendo aí o tempo, porque senão eu vou falando até de manhã. Eita, Lele. Mais um minutinho. Oi? Conclua, pode concluir. Pois é, porque falar de evangelho, falar de sofrimento, eu digo que assim, que dá um seminário, porque são muitas ilusões às quais nós nos entregamos e vamos colocando a culpa em A, B ou C. E espírita gosta muito de colocar a culpa em vidas passadas, né? Mas é preciso olhar o que é que nós estamos fazendo aqui, agora. O que é que nós estamos fazendo hoje por nós? O que estamos fazendo hoje pelos outros? E nós estamos vendo aí que a gente está precisando de um freio de arrumação para que nós espíritas nos ajustemos àquilo que nós devemos ser. Eita, Lelê! Eu tenho uma amiga que ela fala assim, Eliana, que nós precisamos ser protagonistas da nossa vida. É muito fácil terceirizar, né? Terceirizar um monte de coisa e dar responsabilidade aos outros. Mas, assim, a gente precisa ser protagonista da vida e as escolhas são nossas. Isso. Né? E a gente tem que arcar com elas, tem que saber que elas têm consequências, boas, ruins, né? Mas existem consequências. Né? E trabalhar com isso da melhor forma possível. Perfeito, perfeito. Coisas boas vão gerar coisas boas, alegrias, aquela coisa toda, mas coisas ruins podem gerar dor, né? Não é? E a responsabilidade, porque às vezes nós fazemos um equívoco aqui e a gente não tem noção da reação em cadeia que esse ato nosso provoca na vida alheia. Às vezes é uma reação que vai envolver muitas outras pessoas. É como assim, você jogasse uma bomba no quintal dos outros e depois você saísse ali tranquilo ó, e nem visse o resultado. Então, muitas vezes o nosso comportamento na vida tem sido esse. Nós vamos agindo sem responsabilidade, né? Falando, agindo, e muitas vezes as consequências na vida dos outros, meu Deus do céu, são seríssimas. Existe aquela coisa, né, de quem muito é dado, muito será cobrado, né? Existe um texto de Emmanuel que eu acho lindo quando o palestrante faz assim, no texto tal, do livro tal, e diz até a página e eu não lembro nada disso. Mas existe um texto de Emmanuel, que eu não lembro qual foi o livro, que ele fala exatamente isso, que aos discípulos foram dados, aos seguidores de Cristo, que são igual a nós, né? Os seguidores de Cristo foram dados conhecimento, né? E a gente tem que utilizar ele, porque a não utilização desse conhecimento atrapalha, atinge todos ao nosso redor. O que eu não faço como seguidora de Cristo, isso vai
atingir todos ao meu redor de alguma forma. Então a gente tem que perseverar e continuar nesse caminho. É É por muito, aí. Você disse tudo. é muito bonito o texto, é muito bonito. Eu não sou muito de decorar assim, a página, o capítulo, né? Eu me fixo mais na mensagem. E ele tem um trecho, que eu falei aqui, quando ele diz que dirigentes arrastam dirigidos. Então, é preciso muito cuidado, realmente, com o que nós falamos. Porque, infelizmente, nós ainda temos o hábito de idolatrar pessoas. Nós ainda precisamos de heróis. Nós ainda precisamos de todo esse conjunto de coisas para acordar. Então, às vezes, aquilo que nós projetamos tem um sentido muito forte no outro, né? Então, são seguidores. No mundo a palavra diz, né? Seguidores. É, Imagine, quando nós falamos algo que não coaduna com a paz, com a harmonia, com o entendimento, como isso vai chegar na cabeça desses seguidores e o que eles passam a fazer através daquilo que a gente dita. Então, hoje nós estamos num mundo globalizado e que isso está tendo um sentido assim muito forte, é, né? Seja dentro do espiritismo, seja onde for. E isso é algo que a gente tem que ter realmente esse cuidado, porque tanto pode estar provocando um sofrimento aqui e agora, como também está sendo construído uma ponte para as próximas reencarnações, é. né? Pois é, Eita, foi muito bom, Lele. viu? Gosto muito de ficar com você aqui, né? Eu também gosto muito que a gente troca, né? Essas figurinhas assim. E é necessário, eu digo que o mundo está precisando de conversa, sabe? O mundo está precisando de conversa. E conversas boas, para a gente De- acordar. A gente precisa escutar o outro, dar escuta ao outro. O outro também precisa nos escutar, né? Então, faz essa troca de escuta. É isso Nós mesmo. estudando Leopoldo Machado, né? Ficamos ali no Dique do Tororó. E nós temos reuniões online todas as segundas, terças e quartas. Segunda-feira também é presencial. Na sexta-feira, Fernando Barbalho faz o Evangelho também aqui nesse canal, né? Eu quero agradecer a presença de Eliana Aquino, sempre muito querida, né? E convido ela para fazer a oração final. Farei sim, com muito gosto. Farei com muito gosto. Vi alguém aí, passou aqui um nomezinho ligado à arte. Quero aproveitar o pessoal para assistir o Vai na Arte, né? Vai lá no YouTube, procura a Eliana Aquino. Vai na Arte, Eliana Aquino, para assistir o nosso Vai na Arte. E quem sabe não é uma poetisa que está aí presente, que pode se apresentar no Vai na Arte futuramente. Eita, Lelê. Mas vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento ímpar em nossas vidas, porque cada vez que as energias do bem nos envolvem, cada vez que a presença do Cristo se faz sentir, é momento de gratidão, é momento de apaziguarmos os nossos pensamentos para sentirmos essas energias vibrantes, essas energias benfazejas que vêm, nos banha, nos envolve de uma maneira tão boa que nos traz paz, nos traz equilíbrio, nos traz saúde. E é o que nós estamos precisando. Saúde para o corpo, saúde para o espírito. E é assim que, neste momento tão gracioso, nós lembramos de Pedro, quando ele disse: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus, naquela singeleza que lhe cabia, nos ensinou a orar, para dizer que cada vez que nós estivéssemos reunidos, nós pudéssemos proferir a oração, mas sentindo-a na alma e desejando que tudo aquilo se tornasse verdade. Por isso que tranquilamente ele nos disse: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoa, perdoa as nossas dívidas, à medida em que soubermos perdoar àqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis, meu Pai,
cairmos em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todo mal, que seja assim para todos sempre. Que Deus nos abençoe, que a sua graça recaia sobre nós e que tenhamos dias de paz e contentamento nesta terra, sendo luz na vida dos nossos irmãos. Muito obrigada. Amo vocês. Tchau.